Imagina um livro de contos que consegue mesclar fantasia, ficção científica, horror, realismo mágico e abordar temas super reais da sociedade. Bom, é isso que encontramos em Coelho Maldito, da autora sul-coreana Bora Chan. Esse livro ele foi publicado em 2023, mas chega aqui no Brasil agora em fevereiro de 2024 pela Companhia das Letras no selo Alfaguara e tem a tradução do Chu Jang-sung. Isso. E essa capa que eu já achei maravilhosa, eu quis pesquisar um pouquinho, vi que a Alfaguara mesmo explicou nas redes sociais mais ou menos como foi o processo criativo para desenvolver, e a editora convidou uma artista visual, que ela é coreana brasileira, a In Lee, e essa artista, ela se inspirou em algumas obras, em alguns mangás japoneses do Shintaro Kago, que ele costuma representar as pessoas com essa cabeça assim partida. Então essa ilustradora, ela pesquisou um pouco sobre os coelhos, sobre a parte biológica mesmo, e retratou ele assim. Eu achei maravilhoso, vou deixar aqui a capa colorida também, caso vocês tenham curiosidade, ainda não tenham visto. E é a Mariana Metidieri a responsável pela capa, né, pela composição geral da capa, e a In Lee foi pela ilustração em si do coelho. Eu achei lindo, tem toda a história das cores também que foram utilizadas, de uma balinha chinesa. Teve toda uma construção assim para trazer alguns elementos, né, da Ásia de forma geral, já que teve a inspiração nesse artista japonês, as cores vêm de uma balinha chinesa, a autora é sul-coreana, então teve aí uma mescla de artistas, e esse aqui foi o resultado final. Eu achei realmente muito bonito, mais até do que a edição dos Estados Unidos, por exemplo, que eu tava de olho. Então, quando esse livro chegou aqui, eu já fiquei muito curiosa para fazer a leitura. Eu quero muito adquirir a versão física dele, porque eu achei muito bonita. E eu decidi trazer essa resenha comentando 5 contos do livro. O livro no total tem 10. Eu não vou contar tudo que acontece, mas eu quero que vocês consigam ter um gostinho do estilo, sabe, da autora, do que ela se propõe. Então eu vou comentar um pouco sobre os contos, aí vocês me dizem se deu curiosidade ou não, se vocês já tinham visto esse lançamento, se ficaram com vontade de ler, e qual também desses 5 contos que eu vou comentar você mais ficou curiosa. Antes da gente ir para os contos, eu queria destacar que a Bora Chan, que é essa autora, ela é de 1976. Então eu achava, né, à medida que eu fui lendo o livro, que era até uma autora mais jovem. Ela é professora universitária atualmente, ela realmente trabalha com literatura, trabalha com tradução de obras do polonês, por exemplo, para o coreano, e isso também está muito presente, sabe? Essas influências que ela tem por ler e traduzir, ela trabalha muito com obras russas e polonesas. No último conto, inclusive, eu vou comentar sobre ele, tem alguns trechos em polonês. Então ela traz aqui todas as influências dela ao longo aí dessa vida. Ela tem outros livros já publicados na Coreia do Sul, esse é o primeiro que chega aqui pra gente no Brasil, mas ela tem 3 romances e 3 livros de contos. Essa aqui é uma coletânea de contos e foi talvez o que mais fez sucesso fora e por isso chegou aqui, ou o que provavelmente iria agradar mais, né, o nosso gosto literário aqui do Ocidente. Eu particularmente gosto muito das escritoras sul-coreanas que eu já tive a oportunidade de ler, então é importante saber, antes de você pegar o livro, se você já tem alguma intimidade com a cultura, se você gosta do estilo narrativo, porque a forma de contar histórias também é diferente. Como eu comentei, o livro tem 10 contos no total, vamos conversar agora sobre os 5 que eu achei talvez mais criativos, mais diferentes, mas todos são muito diferentes do que a gente está acostumado. A criatividade da autora é o ponto alto desse livro, tem umas reviravoltas, e eu não considero essas reviravoltas que ela coloca como a parte principal do conto, mas o desenvolvimento, sabe? O caminho, o percurso dos personagens até o final. Ela trabalha muito bem todo esse desenvolvimento. Então eu vou começar pelo primeiro conto, que é Coelho Maldito, que dá título ao livro. Nesse conto nós temos uma família que eles de gerações e gerações são encarregados, né? Eles têm, digamos, esse poder de criar objetos amaldiçoados. Porém, tem uma regra: eles não podem criar objetos para benefício próprio. E nessa história é um avô, ele está contando para o neto de uma situação que quando ele era mais jovem, em que ele quebra essa regra e ele cria um objeto para benefício dele.
Então ele vai contar de um amigo que ele tinha, que o amigo tinha uma família que produzia bebidas. E aí tem toda a construção até o momento em que ele decide criar esse objeto e as consequências que a família vai sofrer por conta dessa decisão dele. Aqui, na minha opinião, a autora ela faz uma crítica muito forte ao capitalismo. Ela usa de realismo mágico nesse conto. Eu achei o final muito interessante, mas também toda essa construção, ele não é um conto muito curto. E o neto, ele vai sempre falando que ele já conhece essa história, mas o avô, devido à idade, gosta de repetir, né? Talvez não nem lembre que está se repetindo tanto assim. Eu gostei bastante desse. Ele é o conto que abre o livro e na edição original em coreano ele também é o primeiro, mas na edição em alguns outros países, né, por exemplo, nos Estados Unidos, eles optaram por deixar esse conto para depois e trazer para primeiro o próximo que nós vamos comentar aqui, que é A Cabeça. Esse conto A Cabeça, em algumas edições, ele vem em primeiro lugar e eu entendo muito bem o porquê. Ele é, sem dúvidas, o mais curioso. Ele foi, inclusive, a primeira publicação da autora. Quando ela ainda estava na faculdade, ela escreveu esse conto, publicou, e ele está aqui dentro da coletânea. Mas nós temos uma mulher que, quando ela ainda mora com os pais, ela se depara com uma cabeça saindo do vaso sanitário, chamando ela de mãe. Ela começa a conversar com aquele ser e ele explica para ela que ele se alimenta de todos os dejetos dela, tudo que ela descarta, do cabelo a tudo que ela descarta ali no vaso sanitário, e que ele precisa de mais material para continuar se formando e conseguir sair do vaso sanitário. Ela dá descarga, ele desaparece, mas ela fica assustada. Com o passar dos dias, ela continua vendo essa cabeça. Às vezes ela está escovando os dentes, lavando as mãos, e pelo canto de olho ela consegue observar que tem uma cabeça ali olhando para ela, e muitas vezes essa cabeça tenta interagir com ela. Ela descreve esse ser como algo ainda não formado, parece um bolo assim de papel que não tem os olhos, só um risco. E com o passar do tempo, ele vai mudando, vai crescendo, vai ganhando mais formas. Ela comenta com a família que isso está acontecendo e a família diz que não é nada demais, que basta ela dar descarga sempre que aparecer. Mas ela começa a desenvolver problemas de saúde porque ela não quer ir ao banheiro. Ela fica achando que quando ela estiver sentada no vaso, a cabeça vai estar lá embaixo olhando para ela. Então isso vai gerando alguns problemas, ela casa e ela pensa, pronto, agora eu vou mudar de casa e eu vou me ver livre disso. Mas não, a cabeça segue ela para onde ela for, então agora ela está casada, ela está grávida e a cabeça continua se formando e seguindo e tentando falar com ela e sempre se referindo a ela como mãe. Até que chega o momento em que a cabeça está completamente formada e pode sair do vaso. É óbvio que eu estou contando só alguns pontos, né? Todo conto ele tem mais desenvolvimento, tem mais enredo, tem outras camadas que eu não vou revelar para vocês, mas é basicamente isso, né? Essa coisa bem grotesca. E eu fiquei me perguntando assim, será que esse conto, do que ele quer falar, né? Qual o assunto que a autora quer debater aqui? Porque no final tem um diálogo ali muito interessante entre ela e esse ser, que eu achei assim genial. Em alguns momentos parece que é uma história para falar de uma relação conturbada entre mãe e filho. Talvez uma relação de uma mãe com o filho de um primeiro casamento, mas o sentimento geral que eu fiquei é que esse conto ele tem o propósito de falar de mulheres que estão em posições que não se sentem confortáveis, sabe? Que se a gente pudesse escolher onde está, como está, não seria ali. Então parece que ela está desconfortável a todo momento com essas responsabilidades que são colocadas para ela. Eu achei genial, mas se você já tiver lido e quiser comentar qual foi a sua interpretação, eu vou gostar muito, porque ele gera, sabe, esse debate que é muito bacana e é um conto, né? Então uma história tão curta, capaz de fazer a gente refletir, mas eu achei muito, muito genial a forma como ela escreve, como ela constrói toda essa narrativa. O terceiro conto que eu trouxe pra gente conversar é o Menorreia. Ele não é menos curioso do que o anterior. Menorreia é uma palavra que não é muito usada, mas significa basicamente o mesmo que menstruação. É usado para se referir ao fluxo normal de menstruação.
E nesse conto nós temos uma mulher que ela não para de menstruar. Ela tá há alguns dias e ela decide ir ao médico e lá é recomendado que ela tome pílula anticoncepcional por 3 meses, se eu não me engano. Ela tem uma vida tranquila enquanto ela está fazendo uso dessas pílulas, mas ela precisa retornar ao médico porque quando ela para de tomar, o sangramento volta. Só que ao invés de retornar à consulta, ela decide só continuar tomando a pílula por mais 3 meses. E aí o corpo não reage muito bem, então ela precisa se consultar novamente. E é uma médica que atende e a médica fala que ela está grávida. Ela é uma mulher virgem, ela não entende como que ela está grávida, sendo que ela nem tem namorado. E a médica explica que devido ao excesso de anticoncepcional, ela engravidou, mesmo sendo virgem, como se tivesse uma matéria biológica ali se formando dentro dela. E ela fica sem entender o que a médica tá falando, como assim ela está grávida. E a médica ainda explica mais, tem uma fala dela assim que eu achei, meu Deus. Ela diz que ela agora precisa correr atrás de um homem para casar, porque essa criança ela só vai se desenvolver plenamente se ela estiver casada, antes do nascimento do bebê. Então ela começa essa corrida para procurar um marido, né? A família se envolve, tem anúncios no jornal para que ela consiga arranjar um homem que esteja disposto a casar com uma mulher já grávida, para que esse bebê se desenvolva. E aqui, gente, assim, é muito claro, porque as coisas que essa médica fala para ela não é muito diferente do que mães solos costumam escutar, né? Qualquer problema que acontece, a culpa é dela que não tem um marido. Então a médica fica a todo momento, durante esse período da gestação, atormentando ela, porque ela não se casou. Então se tiver algum problema com a criança, a culpa é dela, porque não tem um homem ali ao lado. E eu achei esse conto muito pesado, né? Ele tem esses elementos assim que ela vai trazendo, que eu acho que também se encaixa em realismo mágico, mas eu fiquei, sabe, assim, muito angustiada lendo. Eu achei ele maravilhoso, muito, muito bom mesmo. E eles estão ali na primeira metade do livro. E agora eu vou trazer 2 contos que são mais do final. E o quarto que eu quero conversar com vocês é O Lado Oscilar. Aqui tem um casal. Eles compraram um apartamento, pagaram por vários anos e quando eles conseguem quitar, eles resolvem vender porque eles nunca se adaptaram ali com a vizinhança, não combina muito com eles, eles compraram por influência de outras pessoas. Então, com o dinheiro, eles compram um prédio de 3 andares em um bairro mais residencial, os vizinhos ali são mais idosos e lá eles vão ter a oportunidade de morar, né, como se fosse no 3º andar, e o restante pode ser sala comercial, no térreo tem um restaurante, então eles vão ter também uma renda com o aluguel desses outros imóveis ali, né, que estão dentro do prédio. E tá tudo correndo muito bem, até que eles realmente compram, vão entrar, eles veem que o prédio está em situação um pouco diferente do que o corretor falou para eles. Eles vão precisar fazer algumas reformas, detetizar, mas eles conseguem se mudar. E eles decidem reformar um andar que tem, que eu acho que é o 1º andar, para que um amigo do marido consiga colocar a empresa lá. Então aí é quando as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Tem o barulho da obra, tem o cansaço e a esposa decide se resguardar um pouco no subsolo, que é um local que outros inquilinos usavam para guardar material como se fosse de teatro. Então lá tem roupas, tem umas coisas cenográficas e ela fica lá se distraindo um pouco, fugindo um pouco da realidade. E diversas coisas estranhas acontecem com o carro, com o restaurante, tem ratos, muitas coisas assim, sabe? A autora ela vai colocando diversas pistas. E o final desse conto, gente, ele é muito surpreendente. Eu fiquei, ao mesmo tempo, chocada e triste, sabe? Ele tem esse tom bem melancólico. Por boa parte, parecia que eu estava lendo uma historinha mais de conforto dessa família que vai morar nessa regiãozinha, assim, que se assemelha mais com esses bairros mais antigos. Nossa, mas o final é muito diferente do que eu estava imaginando. É um conto que eu gostei bastante. Ele tem pra mim, ele me lembra muito os doramas mesmo, né, coreanos que a gente assiste, com exceção assim do final, que é bem mais trágico. Mas esse início assim de mudança, de família, sabe, do jeito como eles decidiram comprar por influência. Então tem tudo isso que quem já está acostumado a ver, né, em outros tipos de produções vai conseguir relacionar, mas eu amei. Esse é um dos que eu gostei
E agora eu vou falar do último conto do livro, que é um dos que eu mais gostei realmente, que é o Reencontro. No Reencontro, nós temos uma sul-coreana que vai para a Polônia fazer algumas pesquisas e ela é uma moça que consegue ver fantasmas, gente morta de forma geral. E ela tá em uma praça e ela fica vendo um senhor andando, como se ele tivesse... Ele passa pela praça, aí some, volta, passa pela praça, some, volta. Como se ele estivesse fazendo sempre esse mesmo percurso. E ela percebe que tem um homem sentado lá que também tá vendo esse senhor. E ela sabe que só ela deveria estar vendo, então ela entende que esse homem, ele também consegue ver pessoas mortas. Eles conversam, se conhecem, ela fica sempre indo na biblioteca para encontrar ele novamente, porque ele é funcionário lá. E eles passam a ter ali uma relação. E esse homem, ele conhece a história desse senhor que tá andando. Ele conta a história, né, para ela e pra gente, que tem a ver ali com a guerra, com os sobreviventes. É uma história bem comovente. Em alguns momentos desse conto, pelo menos na nossa tradução aqui para o português, tem diálogos em polonês. Então tem a tradução, mas eles optaram por manter a escrita em polonês. E eu achei isso muito bacana porque faz parte da autora, né? Ela deve ter escrito isso em polonês até na versão coreana. E isso dá todo o tom também do conto. Então ela fica ali esse período, se envolve, mas ela precisa voltar para o país dela e depois, né, um bom tempo depois, ela retorna para a Polônia e é aí que acontece esse reencontro. E o final, ele tem esse tom mais melancólico que me agrada muito, é o tipo de coisa que eu gosto mesmo de ler, que tem essa energia mais baixa. E eu achei muito incrível porque quando encerra esse conto, o sentimento final do conto é o mesmo sentimento que a gente tem quando fecha um livro, quando termina, sabe? A mesma sensação que eu tive lendo as últimas linhas desse livro e colocando o Kindle de lado é quando eu termino assim, um livro muito bom. Eu acho que ele combinou muito uma sensação com a outra. Eu achei incrível esse ser o último conto realmente do livro. Você termina com aquele pesozinho assim, sabe? Ai, meu Deus, o que foi que eu acabei de ler? O que foi tudo isso que eu terminei? Livros de contos, geralmente, eu demoro para ler, porque são histórias diversas e eu não quero ficar misturando muito o que acontece. E eu sou capaz de falar sobre os 10 contos desse livro por horas e horas. E eu li ele em 2 dias, porque eu ficava muito curiosa para saber qual a outra história que essa autora ia me apresentar. E se vocês observarem ao longo desses contos que eu comentei com vocês, diversas coisas absurdas, grotescas acontecem e tudo é normalizado pelos personagens, pelas pessoas ali, a família em volta, né? Então é muito incrível como ela criou essas 10 narrativas bem diferentes, que tem esse ponto em comum, que traz personagens mulheres sofrendo essa pressão do patriarcado. Então, nem todo conto a mulher é o personagem principal, mas ela está presente ali em tudo. Tem outros que vão mais pro horror, que eu também gostei muito, mas eu quis destacar esses que talvez apresente melhor o livro para vocês e pode dar vontade de ler. Eu realmente me surpreendi muito, muito mesmo. Eu já esperava gostar, sabe, do livro, mas isso aqui foi muito além do que eu estava esperando, então foi um livro que eu amei, eu recomendo demais. Eu vou ter a edição física para eu poder emprestar. Eu acredito que ele vai agradar muito, não sei se todos os contos vai agradar muitas pessoas, mas pelo menos alguns do que estão aqui. Tem um de ficção científica que eu achei muito bacana, tem um que é bem horror que eu também gostei muito. E eu espero que vocês tenham ficado também com vontade de ler, tá? Então me conta se você já conhecia, se interessou a partir de agora. Eu agradeço por terem assistido até aqui, tá? Muito obrigada. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu vou deixar aqui outro vídeo para vocês continuarem assistindo aí o canal. E eu espero encontrar vocês aqui nos próximos vídeos.